Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nós, nesse breve momento de meditar, refletir, deixar que o Espírito Santo fale a nossa vida, nosso coração, também para quem nos acompanha através do YouTube, que possa ser um momento também de reflexão, mas também de consolo que vem do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Essas últimas 5 semanas, a gente tem desafiado um pouco a cada um de nós, de uma forma muito breve, a compartilhar a nossa fé. A gente, em todos os cultos, temos a oportunidade de confessar através do credo apostólico aquilo que Deus fez e aquilo que Deus é. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, mas também Ele criou, Ele sustenta, Ele redime, Ele salva e Ele nos conduz, nos envia, nos capacita como igreja a caminharmos juntos, aguardando a ressurreição e a vida eterna. E há muitas formas de a gente poder colocar em breves palavras aquilo que a gente crê. O Evangelho que tem muitas facetas, tem muitas maneiras de você dizer aquilo que Deus fez por nós. E ao longo dessa caminhada, nessas últimas 5 semanas, eu já ouvi de muitos que já gravaram, já colocaram em 7 palavras, numa frase de 7 palavras, essa pequena confissão de fé. Gente, a riqueza e a profundidade de todas as confissões de fé que vocês têm feito tem sido muito especial. E eu tenho certeza que nós como igreja vamos ser muito abençoados em relação a isso também, quando nós juntarmos todas essas pequenas e breves confissões. Mas claro que isso não é um exercício apenas para que seja feito aqui na igreja, para que a gente possa cumprir talvez um objetivo, a gente compor algumas confissões de fé, mas o propósito de a gente criar uma confissão ou verbalizar uma breve confissão é para que a gente tenha um pouco mais de segurança, alegria, para falar daquilo que a gente crê, de quem a gente crê e o que Deus faz por nós. Então, quando entra esse assunto de missão, de testemunho, de falar em nome de Jesus, de ser os semeadores da paz, por um lado isso gera um certo receio em nossos corações, porque a gente tem a tendência a dizer, mas eu não tenho o dom suficiente, eu não sei falar o suficiente, eu não tenho as capacidades, eu não tenho a formação. Talvez a gente vai olhar para nós, eu não tenho a aptidão para isso. Talvez outras pessoas tenham mais do que eu. E Deus não está me usando para levar o Evangelho, a boa nova de vida e salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Normalmente a gente tem um pouco dessa sensação. E claro que Deus se utiliza dos dons de todos nós, independente quais dons eles sejam, porque Deus quer que a sua mensagem ele chegue no coração de outras pessoas. E Ele nos utiliza da gente, de nós, pessoas dos mais diversos contextos para falar do seu nome. Ele chama e envia para que a sua mensagem ela seja anunciada. E às vezes a gente pensa que a missão começa conosco, mas não. A missão sempre começa no coração de Deus. E do coração de Deus vem o desejo de que nos use cada um de nós como instrumentos da sua mensagem, com um simples vá. Pode ser uma palavra muito pequena, mas ela tem um significado muito, muito grande ao longo da narrativa bíblica. Um simples vá. A gente for olhar para Abraão foi chamado de uma terra onde vivia junto com seus parentes e sua família, e Deus fala assim, olha, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha falado qual terra seria, aonde que ele iria, mas simplesmente ele fala, vá, confie, porque a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como as areias da praia. Confie, vá. Mas mesmo num contexto onde ele e Sara já sabiam que não podiam ter filhos, eles confiaram além da lógica, além da razão, simplesmente dizendo, siga, confie, eu estou com você. Ou quando a gente olha, talvez para José, que Deus enviou de uma maneira
totalmente adversa com o que a gente espera. Foi vendido pelos próprios irmãos, ficou preso, e no final, no capítulo 45, ele vai dizer: olha, Deus me enviou com o objetivo de salvar muita gente. Deus é quem enviou, mesmo nesse contexto de sofrimento, de dificuldades, para que muita gente fosse salva. Ou talvez Moisés, a gente conhece bem a história de Moisés, e ali a gente vai ter talvez um contexto de incompreensão, porque Moisés ele se sente, talvez o que mais se aproxima de nós, né? A gente não se sente capaz ou capacitado. Tem outros que falam melhor: convide o meu irmão, eu não sei falar direito. E Deus ele chama Moisés, o capacita: vá lá, retire meu povo da escravidão. Ou talvez aquele profeta que não era no contexto de confiar na incerteza além da razão, não era na questão de sofrimento, ou nessa inaptidão do trabalho, mas era porque ele não queria que um povo fosse resgatado. O profeta Jonas, ele fugiu de Deus, do chamado de Deus: vá lá para aquela cidade, fale do arrependimento. E Jonas fugiu de Deus, ele não quis, porque tinha medo ou receio de Deus mudar seu coração e as pessoas de fato se arrependerem. A gente vai ver inúmeras histórias e situações de pessoas que tiveram que lidar com várias situações, pessoas comuns, mas que tiveram que lidar talvez com oposições, sofrimentos, rejeição. Mas independente de tudo isso, Deus ele reflete, ele mostra desde o início que a missão ela não é isenta de dificuldades. E nem todos vão querer ouvir, muitos de fato vão rejeitar. Talvez algumas das pessoas com que a gente vai falar vão estar fechadas para o Evangelho. Vão estar fechadas. E talvez a única coisa que a gente vai conseguir é se relacionar, conversar, compreender, gerar confiança, relacionamento. Talvez a gente vai conviver com pessoas que estão de fato fechadas para o Evangelho, e o único aspecto de abertura vai ser o laço de amizade, de confiança que você como cristão tem com alguém que não é cristão. E talvez você não vai ter muita abertura de falar da tua fé, mas talvez é um aspecto onde você vai poder gerar relacionamento, compreender e confiança. Talvez na caminhada da vida vai ter momentos onde pessoas vão estar um pouco mais receptivas a essa mensagem que vocês vão estar compartilhando, porque vocês são a mensagem, vocês são a carta viva de Deus. Vocês compartilham aquilo que vocês creem, vocês vivem aquilo que vocês creem. Então alguns vão estar receptivos a essa mensagem. Talvez vocês vão ter a oportunidade de compartilhar aquilo que vocês creem. E quem sabe justamente essa breve confissão que vocês estão refletindo no coração de vocês possa ajudar. Então talvez nesse momento vocês vão conseguir conectar um pouquinho mais essa mensagem das boas novas, compartilhar quem é Jesus. E talvez nessa caminhada de algumas pessoas, vocês vão encontrar pessoas muito interessadas no Evangelho. Pessoas que já são cristãos, mas talvez nesse mundo meio cheio de informações, não sabem exatamente que Evangelho ouvir, quem de fato, o que Jesus fez por nós. Querem explorar, querem esclarecer, será que isso faz sentido? E para essas pessoas que estão mais interessadas, ali há uma certa urgência, querem de fato mergulhar, entender, compreender, esclarecer. Percebem que há uma certa curva, tem pessoas que estão fechadas, não querem ouvir. Talvez tem pessoas que estão interessadas, não estão indo ao encontro, mas também não estão rejeitando. Mas talvez na caminhada vocês vão encontrar pessoas que estão de fato interessados e querem se aprofundar, esclarecer e buscar cada vez mais aquilo que Deus tem feito por nós. Percebem que em todo esse processo, sempre é o Senhor que está presente. É Ele que envia, Ele que prepara, Ele que capacita. Não somos nós.
O texto de Gálatas, o apóstolo Paulo, até ele nos antecipa que Deus nos dê a oportunidade talvez de ver a colheita, os frutos do Evangelho sendo compartilhado, mas talvez a gente vai passar a vida inteira e não vai ver tanto desses frutos diante de nós. Mas que Deus nos dê essa oportunidade. Essa forma de Deus agir, Ele chama e Ele envia. É o que acontece aqui no texto de Lucas, capítulo 10. Aqui a gente vai perceber que Jesus escolheu 72 pessoas que faziam parte, que seguiam Jesus, os escolhe e os envia para diversas regiões ali, né, de Jerusalém ao redores, né, para falar da mensagem de paz, para falar em seu nome, para levar uma mensagem de consolo, de arrependimento, de esperança, uma mensagem do reino de Deus. Essa mensagem de envio não termina aqui com os 72. A gente vai perceber que é o fundamento do início da igreja cristã. Quando Jesus, na ascensão, antes de subir aos céus, ele envia a igreja, dizendo: vão a todos os povos do mundo, vão, batizando e ensinando. No Evangelho de João, assim como Deus me enviou, eu envio vocês. E até os dias de hoje, esse tem sido o propósito da igreja. Nós somos chamados e enviados. Deus nos chama pelo batismo e Ele nos envia para sermos semeadores da sua paz. Sim, somos chamados a sermos semeadores da paz. Mas por mais contraditório que isso pareça, assim como vemos nos relatos antes das histórias, essa missão, ela não é simples, ela não é fácil, ela está preenchida de dificuldades. Jesus não esconde a realidade daquilo que os discípulos, esses 72 pessoas, eles iriam enfrentar, que a igreja iria enfrentar. Vocês conseguem identificar alguns dos aspectos? Para mim, isso aqui, se a gente para refletir, a gente poderia ser um pouco mais intencional, mais profundo, mas só para gerar um pouco da nossa reflexão. Logo diz que vocês vão se sentir sobrecarregados, vai ter poucos trabalhadores. E de fato ele não está falando apenas dos pastores. Nossa, tem poucos pastores, tem poucos missionários. Mas ele está falando dos cristãos mesmo. Quando são enviados, são poucos ainda quando a gente olha para o mundo que está ao nosso redor. Mesmo que a gente tenha, mesmo que o cristianismo seja a religião mais conhecida, mas ainda são poucos trabalhadores, poucos semeadores da paz. E Deus nos chama a todos nós a sermos esses que vão levar essa semente adiante. Vocês vão se sentir vulneráveis num ambiente hostil. Olha só a expressão que ele usa: eis que envio vocês como cordeiro no meio de lobos. Vocês conseguem ver essa imagem? Cordeiros no meio de lobos. A gente refletiu já algumas semanas atrás, quando a gente fala sobre o bom pastor, fala das ovelhas, né? A ovelha é aquele animal que não tem defesa nenhuma, não tem garras, ela depende da voz do pastor. A gente poderia dar várias características da ovelha sendo o animal mais indefeso do cordeiro. E de Jesus: eu estou mandando você que não tem defesa nenhuma no meio de lobos. E aqui a gente tem esse aspecto, né, da dependência. Olha, não é você, sou eu que cuido de você. Porque você vai estar num ambiente muito hostil e você vai ser vulnerável nesse. E a gente não se sente muita vontade de estar vulnerável num ambiente hostil, porque a gente quer ter segurança, uma certa proteção, e isso nos gera incômodo, isso nos gera medo. A urgência nessa mensagem até parece que, né, fala assim: não pare no caminho nem para cumprimentar ninguém. E essa semana eu estava conversando com um pastor querido, que ele falou que ele perdeu a noite de sono, que a gente tinha conversado algumas semanas atrás, sobre São Paulo, né? A gente olha para São Paulo e vê quantas pessoas estão aqui presentes e fazem parte dessa cidade, mas quantas pessoas estão carentes desse evangelho, vivem com angústia, com aflição, com medo, com inúmeras dificuldades, tanto físicas como emocionais, mas vivem com medo da realidade da morte, da condenação, mas
que não ouviram ainda a respeito de Jesus que transforma, que cuida, que salva, que gera paz. A gente estava conversando um pouco sobre isso e ele um pouco angustiado. Eu perdi a noite pensando sobre isso, de como nós como igreja aqui em São Paulo, a gente pode ser um pouco mais intencional no nosso tempo, nos nossos dons. Imagina os dons que temos aqui hoje presentes. A gente unir esses dons para a causa do Evangelho, os bens que Deus nos deu para que possa ser investido no reino de Deus. Essa urgência na mensagem, percebe essa urgência na mensagem? Vocês vão precisar ser cuidados uns dos outros. Diz o texto que vocês vão para casa, vocês vão receber o alimento, a bebida, comam e bebam o que for oferecido. Vocês terão a difícil tarefa de retirar a paz de quem rejeitar a mensagem do reino de Deus. E isso também é muito difícil, né? Porque muitos vão ouvir e vão rejeitar essa mensagem. E daí você falar da lei de Deus, que diz, olha, esse caminho é um caminho que não salva. E apontar dizendo a lei de Deus que aponta para o nosso pecado, para que a gente reconheça a necessidade de um Salvador. Isso não é tão simples assim no mundo que a gente vive. E por fim, a gente tem isso aqui diz no versículo 16, né? Quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Não sei se vocês param para ouvir, eu não sei como é que Jesus conseguiu convencer 72 pessoas para ir para uma missão, falando isso que ele falou antes de enviar. Olha, vocês não podem levar muita coisa, vocês vão ser como ovelhas no meio de cordeiros. Percebam que Jesus está dizendo, olha, vocês vão encontrar pessoas que não vão ser nada receptivas para essa mensagem, vão ser fechadas, vocês vão ser como ovelhas no meio de lobos. E às vezes é como a gente se sente, né, no mundo, no dia a dia da nossa realidade, né? Se a gente falar de Jesus, se a gente falar da nossa fé, a gente vai ser engolido. Nós vamos sofrer muitas aflições e dificuldades. Então, vai ter contextos onde a gente vai, sinceramente, passar por aquilo que Jesus está nos colocando. Mas vai ter situações onde a gente vai ser enviado e as pessoas vão ser receptivas a essa mensagem. Vão talvez até nos acolher, oferecer cuidado para conosco. E vai ter pessoas onde vão estar super interessadas nessa mensagem, porque há uma urgência muito presente aqui. Então, não sei como é que Jesus conseguiu convencer, mas eles voltaram com uma alegria de que vidas foram tocadas, vidas foram transformadas. A gente não sabe a história, as situações que aconteceram ali presentes, mas a gente sabe que Jesus, através do Espírito Santo, tocou, porque ele falou assim, eu vi cair do céu, Satanás caindo do céu como um raio, e as ações desse cuidado, e essa minha presença junto com vocês. De fato, quando a gente olha, a missão não é romântica, ela é difícil, ela exige de nós coragem, disposição, perseverança, mas acima de tudo, confiança, dependência, entrega. E aqui a lei nos paralisa, talvez, porque a gente é muito resistente a esse chamado. Nós somos resistentes porque achamos que podemos estar cansados, sobrecarregados. Talvez a gente se sinta como Moisés, meio inseguro, ou talvez a gente não se ache o suficiente para essa tarefa. E às vezes quando a gente é levado, motivado para essa missão, a gente pode até se sentir tentado a medir através dos resultados, dizendo talvez se alguém me ouvir eu vou ficar mais alegre, mas se não tiver resposta eu já me desanimo, mas se tiver rejeição eu desisto. E a gente fica meio tendencioso ou a gente fica refém das circunstâncias. Dependendo do resultado, eu me motivo. Se ele for positivo, eu continuo. Mas se ele for negativo, eu desisto. E o chamado de Deus, quando Ele fala, Ele não toca em nenhum momento, em nenhum aspecto, esse resultado da missão. Mas Ele simplesmente fala dessa semeadura, de jogar a semente no coração de outras pessoas.
E quando a gente conecta, então esse contexto de missão, da dificuldade da missão, da rejeição que muitas vezes a gente tem em relação de levar a paz, quando a gente olha para o texto de Isaías 66, ele ganha um novo sentido e significado. Essa metáfora, essa imagem de uma mãe cuidando do seu filho, amamentando, segurando nos braços, consolando. Quem já viu isso? Quem já fez isso? Sabe o quanto o seu filho ou a criança, ela se sente insegura em determinados momentos. Se sente com medo, se sente aflito. E não só sua mãe, o pai também faz isso. E essa imagem que Deus fala de nós, olha, se você se sente aflito, inseguro, como um filho, é assim que eu cuido de você, quando você conduz essa mensagem de esperança e de paz. Eu cuido de você, você não está sozinho. E o Salmo 66 também, ele reorganiza a nossa vida, dizendo que não olhe para os resultados, mas olhe para aquilo que Deus fez por você. Lá no versículo 5, venham e vejam o que o Senhor tem feito, vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ou seja, a missão começa no coração de Deus, e Deus nos motiva, nos leva a levar essa mensagem para frente. Deus nos chama, mas também nos capacita. Ele nos envia, mas também nos sustenta. Quando a lei nos cala, nos paralisa, o Evangelho nos abre o nosso coração e nos molda, nos move, nos consola. Sim, a missão é difícil, mas o Evangelho nos diz, e Jesus nos fala, alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos no céu. Sim, quando a gente olha, a missão é difícil, mas a gente não percebe nenhum momento onde os discípulos estão tristes. Mas da boca dos discípulos sai alegria. Alegria no servir e alegria no vivenciar a missão que é do Senhor. E Jesus faz algo que é incrível. Ele diz assim, independente daquilo que vocês forem enfrentar, as batalhas que vocês vão lidar na família, em casa ou fora de casa, saiba que eu estou cuidando de vocês. E aqui está o coração do Evangelho. A nossa alegria, ela está, não aquilo que a gente vê no sentido de realização, de transformação, mas a nossa alegria está em saber que Deus me alcançou pelo Evangelho. Que o nosso nome está escrito no coração de Deus. E essa notícia é um milagre. É um milagre. Porque nada nós fizemos para merecer isso. Deus não está nos dando um retorno, dizendo assim, olha, porque você foi um bom filho, porque você tem feito isso, porque eu estou te dando a passagem para o céu. Não, é porque você foi batizado, porque você ouviu essa mensagem chegou ao teu coração, porque você recebeu esse milagre da conversão, da nova vida. É por isso que vocês podem estar alegres, porque a vida não termina aqui, porque há um amanhecer. E esse novo Evangelho, esse olhar de Jesus para conosco e essa identidade que a gente recebe como filhos, faz toda a diferença para que a gente olhe para quem está ao nosso lado e diga, isso também é para você. E esse é o presente que Deus nos dá. O Salmo 66, ele reafirma isso. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem escutem e eu contarei a Ele o que tem feito por mim. Venham e escutem o que Ele tem feito por mim. Todos esses textos, eles nos motivam a dizer, não somos responsáveis pelos resultados, mas somos enviados para falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Esse momento que a gente tem como congregação, como igreja, essas breves confissões que a gente está pensando e está refletindo, ela tem como propósito de ser uma oportunidade para que o Espírito Santo semeie a paz onde há conflito, ofereça consolo onde há tristeza.
Estenda a mão onde pessoas precisam de ajuda. Que você seja a presença de misericórdia no mundo que está doente, está chorando, está sofrendo. Em qualquer situação, ali onde Deus te colocou, Deus também te enviou. Você não precisa ir para outro país, você não precisa ir para outro estado. Você pode, ali onde Deus te colocou, na vocação que você tem, ouvir esse chamado que vem desde o batismo, da voz de Jesus que diz: vá. Mas como é que eu vou? Eu preciso me preparar? Não, vá. Eu cuido de você, você não está sozinho. E se por acaso você tiver dificuldade, eu te consolo, como uma mãe consola os seus filhos. Se você estiver chorando, estiver achando que você não conseguiu atingir os objetivos que você imaginou, não se preocupe, eu estou com você. E esse fruto da fé que vem dessa esperança nos leva, assim como a gente cantou em vários dos hinos, a levar o perdão, a levar a esperança, a levar a paz. Por isso nós somos primeiro consolados, para depois consolar. Nós somos amados, para depois amar. Deus primeiro fez tudo isso por nós em nossa vida. A gente não compartilha nada que a gente não tem. A gente só reparte aquilo que Deus já fez primeiro em nossas vidas e corações. E aquilo que a gente compartilha não acaba para nós, mas se multiplica nas vidas que estão ao nosso redor. Em Cristo nós somos chamados apenas a semear a sua paz. E assim seguimos até o dia que o consolo será pleno e a missão não será mais necessária. No novo céu e na nova terra, nós teremos a oportunidade de se alegrar, festejar na eterna presença do nosso Deus. Enquanto estamos aqui, oramos com o Espírito Santo para que Ele possa cuidar da caminhada e da jornada da nossa vida, como igreja, sendo sustentados e amparados no perdão que Ele nos oferece. Amém. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Esse momento que é uma breve canção que a gente tem dentro da nossa liturgia, que é do Salmo 50, 51, a gente tem esse: cria em mim um coração puro e renova o espírito reto, ou seja, faça em mim aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo e me envie a ser e compartilhar o amor e a esperança ao meu próximo. Amém.